Enquanto trabalhava como caminhoneira, a mulher ficou paralisada ao perceber que o milionário com o carro quebrado na estrada era seu marido, que tinha morrido há 7 anos. Ela se aproximou e o sol de meio-dia batia impiedoso no asfalto da BR-153, criando ondas de calor que distorciam a paisagem árida de Goiás. Tatiane Moura ajustou o retrovisor do caminhão e limpou o suor da testa com as costas da mão. 7 anos dirigindo aquela rota tinham endurecido não apenas suas mãos, mas também seu coração. Mais uns 50 quilômetros e chego em casa, murmurou para si mesma, calculando mentalmente se daria tempo de buscar as gêmeas na escola. Bianca e Lorena, suas meninas de 15 anos, eram o único motivo pelo qual ela ainda conseguia levantar da cama todas as manhãs. A lembrança do Eduardo voltou sem aviso. Como sempre acontecia quando estava sozinha na estrada, ele teria adorado ver como as filhas tinham crescido bonitas e inteligentes. Bianca com seu jeito determinado, igual ao dele. Lorena, mais sensível, sempre preocupada com os outros. Para com isso, Tatiane, disse em voz alta, balançando a cabeça. Ele se foi, faz 7 anos. Mas a verdade é que nem todo o tempo do mundo conseguia apagar completamente a dor. Eduardo Lacerda havia sido muito mais que um marido. Era seu melhor amigo, seu companheiro de sonhos, o homem que a fazia rir mesmo nos dias mais difíceis, quando recebeu a notícia do acidente. Sentiu como se uma parte dela tivesse morrido junto com ele. O funeral foi um borrão de lágrimas e condolências vazias. Lembrava-se vagamente de pessoas dizendo que ele estava num lugar melhor e que Deus tinha um plano. Que plano seria esse? Deixar uma mulher de 28 anos viúva com 2 crianças de 8 anos para criar sozinha. Nos primeiros meses, mal conseguia sair da cama. Foram as gêmeas que a salvaram. Elas precisavam de comida, uniforme escolar, remédios quando ficavam doentes. A pensão que recebia como viúva mal dava para o básico. Foi quando descobriu que Eduardo havia deixado algumas dívidas que ela nem sabia que existiam. Você vai ter que se virar, Tatiane, lembrou-se das palavras da cunhada. Não adianta ficar aí se lamentando. As meninas precisam de você. Tinha razão. Tatiane engoliu o orgulho e foi atrás de trabalho. Primeiro foi faxineira, depois vendedora, até que um conhecido ofereceu a oportunidade de dirigir caminhão. No início teve medo. Mulher na estrada não era fácil, mas descobriu que tinha jeito para a coisa, e o dinheiro era melhor que qualquer outro emprego que conseguiria com sua escolaridade. Agora, 7 anos depois, ela era respeitada entre os caminhoneiros. Tatiane Moura era conhecida como alguém pontual. Cuidadosa com a carga e que não arrumava confusão, havia conseguido comprar uma casa pequena, mas própria, num bairro decente onde as meninas podiam ir à escola a pé. O Mercedes preto no acostamento à frente a fez diminuir a velocidade. Não era comum ver um carro daquele porte parado na beira da estrada. Tatiane sempre ajudava motoristas em dificuldades. A estrada ensinava solidariedade. Quando se aproximou, viu um homem de terno gesticulando. Algo nele a fez sentir um arrepio estranho. O jeito de mover as mãos, a postura. Que besteira, murmurou, parando o caminhão alguns metros à frente. Todo homem de meia idade se parece um pouco com o Eduardo. Ela desceu da cabine, ajeitou a camiseta e caminhou até o Mercedes. O homem estava de costas, olhando para o motor. Tinha cabelos grisalhos, pele bronzeada e usava um relógio caro que brilhava ao sol. Precisa de ajuda? Perguntou, mantendo uma distância segura. O homem se virou lentamente. O mundo parou. Era Eduardo, mais velho, com rugas que não estavam lá antes, mas era ele, os mesmos olhos castanhos, a mesma cicatriz pequena na sobrancelha esquerda, o mesmo sorriso torto que a fazia derreter anos atrás. Tatiane, a voz dele saiu como um sussurro rouco. Eu posso explicar. Ela sentiu as pernas bambas, o coração disparando como se fosse sair do peito. Por um segundo, pensou que fosse desmaiar. Depois, a realidade a atingiu como um soco no estômago. Você está morto, disse, a voz saindo estranha, distante. Eu estive no seu funeral. Eu chorei no seu caixão. Eduardo deu um passo em direção a ela, mas Tatiane recuou instintivamente. Amor, deixa eu explicar. Não foi. As coisas não são como parecem. Não me chame de amor.
A voz dela saiu mais alta que pretendia. Você está morto há 7 anos. Eu criei nossas filhas sozinha. Eu trabalhei 12 horas por dia para dar conta das contas. Eu sei que você não vai acreditar. Mas eu sempre pensei em vocês. Sempre. Pensou em nós. Tatiane riu, mas não havia humor no som. Pensou em nós enquanto dirigia esse Mercedes, enquanto usava esse terno que custa mais do que eu ganho em 3 meses. Eduardo abriu a boca para responder, mas ela já estava voltando para o caminhão. Tatiane, espera, por favor. Ela parou, mas não se virou. Minhas filhas choram até hoje, perguntando por que o papai teve que morrer. Elas têm 15 anos e ainda fazem desenhos do pai que nunca mais vão ver. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Elas são minhas filhas também. Não. A voz de Tatiane saiu fria como gelo. Pais não abandonam os filhos. Pais não fingem estar mortos enquanto as filhas crescem sem eles. Ela subiu no caminhão, ligou o motor e saiu sem olhar para trás, pelo espelho retrovisor. Viu Eduardo parado no meio da estrada, diminuindo até desaparecer. Durante os próximos 100 quilômetros, Tatiane dirigiu no piloto automático. As lágrimas embaçavam sua visão, mas ela não podia parar. Precisava chegar em casa, precisava ver as meninas, precisava se certificar de que ainda existia algo real em sua vida. Ricardo Meireles. Lembrou-se de ter visto o nome na carteira que caiu quando ele mexeu no bolso. Eduardo agora era Ricardo Meireles. Ao chegar em casa, as gêmeas estavam fazendo lição na mesa da cozinha. Bianca levantou os olhos e franziu a testa. Mãe, você está bem. Parece que viu um fantasma. Se ela soubesse. Só cansada, amor. Foi um dia longo na estrada. Lorena se aproximou e abraçou a mãe. Você está tremendo, mãe. Tatiane retribuiu o abraço com força, respirando o cheiro dos cabelos da filha. Elas eram reais. Elas estavam ali. O resto ela pensaria depois. Vou fazer janta, disse, beijando a testa das duas. Vocês terminam a lição. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Tatiane se trancou no quarto e chorou como não chorava há anos. Chorou pela mulher ingênua que acreditou que o marido tinha morrido. Chorou pelos 7 anos de luto desperdiçados. Chorou pela vida que podia ter tido. Mas principalmente, chorou de raiva. Uma raiva que crescia dentro dela como um animal ferido, faminto por respostas. Eduardo estava vivo, rica, livre, enquanto ela havia perdido os melhores anos de sua vida enlutada por um fantasma. Amanhã, murmurou para si mesma, enxugando as lágrimas. Amanhã eu vou descobrir a verdade. Lá fora, o vento balançava as árvores, como se pressentisse a tempestade que estava por vir. Tatiane acordou antes do despertador. Como sempre acontecia quando sua mente não conseguia descansar, 5 da manhã, e ela já estava sentada na beirada da cama, com a cabeça entre as mãos. O encontro na estrada não havia sido um sonho ruim. Eduardo estava vivo, e ela precisava decidir o que fazer com essa informação. O cheiro de café passando a puxou para a realidade. As gêmeas sempre acordavam cedo, herança dos anos em que precisaram se virar sozinhas enquanto a mãe trabalhava. Tatiane se levantou, vestiu o roupão e foi para a cozinha. Bom dia, mãe, disse Bianca, mexendo ovos na frigideira. Aos 15 anos, ela havia se tornado uma pequena adulta, sempre cuidando da irmã e ajudando em casa. Bom dia, minha filha. Tatiane beijou o topo da cabeça dela e serviu café para si mesma. Vocês não precisavam ter acordado tão cedo. A gente queria fazer café da manhã para você, explicou Lorena, chegando com o cabelo ainda despenteado. Ontem você chegou muito estranha. Tatiane sentiu um nó na garganta. As meninas sempre foram muito perceptivas, especialmente quando se tratava de proteger umas às outras. E a mãe. Só foi um dia difícil na estrada, o amor. Nada demais. Bianca se virou da frigideira, com aquela expressão séria que lembrava tanto o Eduardo. Mãe, você estava chorando ontem à noite, a gente ouviu. Droga. Tatiane tentou pensar numa desculpa plausível, mas as palavras não saíam. Como explicar para 2 adolescentes que o pai que elas choraram durante 7 anos estava vivo e bem, dirigindo um Mercedes? Às vezes a gente fica triste sem motivo específico, disse finalmente. Faz parte da vida adulta.
Lorena se aproximou e segurou a mão da mãe. Tem a ver com o papai, né? Ontem foi dia 15. A gente sempre fica mais triste no dia 15. O coração de Tatiane quase parou. O dia 15. O dia que Eduardo morreu num acidente de carro há 7 anos. Como ela tinha esquecido. Talvez o subconsciente tivesse lembrado e tornado o encontro ainda mais perturbador. Mentiu. Às vezes a saudade aperta mais. As meninas trocaram um olhar que ela conhecia bem. A decisão silenciosa de não pressionar mais, mas continuar vigiando a mãe de perto. Depois que elas saíram para a escola, Tatiane ficou sozinha com seus pensamentos pela primeira vez desde o encontro. Sentou-se à mesa da cozinha, olhando as xícaras sujas e os pratos com restos de ovos mexidos, tentando processar a realidade. Eduardo estava vivo. Não importava quantas vezes repetisse essa frase. Ela continuava impossível de aceitar. Ela esteve no IML. Identificou o corpo. Claro, o rosto estava. Estava muito machucado. Mas os documentos, as roupas, tudo batia. Como isso era possível? Pensa, Tatiane, murmurou para si mesma. O corpo estava irreconhecível. Você só identificou pelas roupas e pela carteira. A carteira. Eduardo sempre carregava aquela carteira de couro marrom que ela tinha dado de presente no primeiro aniversário de casamento. No corpo, estava lá. Mas qualquer um podia ter pegado a carteira se o quê? Se Eduardo tivesse orquestrado a própria morte, a ideia era absurda. O Eduardo que ela conhecia mal conseguia mentir sobre ter comido o último pedaço de bolo, como ele teria planejado algo tão elaborado. Mas o homem que ela viu ontem não era o Eduardo que conhecia. Estava mais velho, sim, mas havia algo mais. Uma dureza no olhar, uma confiança que ele nunca teve. E aquele Mercedes, aquele terno caro, Eduardo ganhava bem como contador, mas nunca o suficiente para esse tipo de luxo. Ricardo Meirelles, disse em voz alta, testando o nome. Quem é você? Ricardo. Tatiane pegou o celular e começou a pesquisar. Não encontrou muito. Algumas referências a empresas, eventos sociais, mas havia uma foto num blog de festas, onde um homem que parecia muito com Eduardo estava ao lado de uma mulher loira elegante. A legenda dizia: Ricardo Meirelles e Marcela Fontes, na inauguração do Hotel Costa Dourada em Ilhéus. Marcela Fontes? O nome lhe era familiar, mas não conseguia lembrar de onde. O telefone tocou, interrompendo suas pesquisas. Era Dona Carmen, a vizinha que sempre ficava de olho nas meninas quando Tatiane viajava. Oi, filha. Você tá bem? Vi que chegou meio tarde ontem. Tô sim, Dona Carmen. Só um pouco cansada. Olha, não é da minha conta, mas tem um homem aqui na rua desde cedo. Tá num carro preto, meio suspeito. Você não tá com problemas, né? O sangue de Tatiane gelou. Que tipo de homem? Uns 50 anos, cabelo grisalho, bonito. Mas tem uma cara meio... Não sei explicar, como se tivesse visto coisa demais na vida. Eduardo. Ele tinha vindo atrás dela. Dona Carmen, a senhora pode fazer um favor. Se ele tocar na campainha ou tentar falar com as meninas, chama a polícia e não deixa as meninas saírem sozinhas hoje. Nossa, Tatiane, que história é essa? Você tá metida em alguma confusão. Não posso explicar agora, mas por favor, só fica de olho. Eu chego em casa antes das 5. Tatiane desligou o telefone e correu para a janela da sala. Um Mercedes preto estava estacionado, 3 casas abaixo. Eduardo estava lá dentro, fumando um cigarro. Desde quando ele fumava, a raiva que ela tinha tentado controlar durante a noite explodiu como uma panela de pressão. Ele tinha a audácia de aparecer na rua onde suas filhas moravam, depois de 7 anos fingindo estar morto. Ela abriu a porta e saiu em direção ao carro. Eduardo a viu vindo e desceu do veículo, jogando o cigarro no chão. Tatiane, eu precisava falar com você. Sai daqui, disse entre dentes. Agora. Eu sei que você tá brava, mas deixa eu explicar. Brava. Tatiane riu sem humor. Eu passei dos últimos 7 anos da minha vida enlutada por você. Suas filhas cresceram sem pai. E você tá aqui, vivo, dirigindo um Mercedes, usando roupa cara. As coisas não são como parecem. Então me explica. Me explica como você finge estar morto, enquanto eu trabalho feito uma condenada para sustentar nossa família. Eduardo olhou em volta.
nervoso com os vizinhos que começaram a aparecer nas janelas. Aqui não é lugar para essa conversa. Lugar. Tatiane se aproximou dele, os punhos cerrados. O lugar para essa conversa era há 7 anos. Quando você decidiu que ia fingir estar morto, o lugar era quando suas filhas choravam todas as noites perguntando onde o papai tinha ido. Eu nunca quis machucar vocês. Nunca quis machucar. A voz dela subiu de tom. Você destruiu nossa família. Você me deixou sozinha com 2 crianças de 8 anos. Eu tive que aprender a dirigir caminhão porque não tinha outra opção. Eduardo tentou tocar o braço dela, mas Tatiane se afastou como se ele fosse venenoso. Não encosta em mim, não tem mais esse direito. Tati, por favor, não me chama assim. Só quem me ama tem o direito de me chamar assim. E você? Você me odeia tanto que preferiu fingir estar morto a continuar casado comigo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas não eram lágrimas de tristeza. Era pura raiva. Não é isso. Eu sempre amei vocês. Se você amasse, não teria feito isso. Se você amasse, teria encontrado outro jeito. Qualquer jeito. Eduardo passou a mão pelos cabelos. Um gesto que ela conhecia bem. Ele fazia isso quando estava desesperado. Foi a única maneira de proteger vocês. Proteger. Tatiane riu amargamente. Proteger de quê? De ter um pai, de ter uma família, de ter alguém que ajudasse a criar suas filhas. Você não entende a situação em que eu estava. Então me faz entender. Porque até agora, a única coisa que eu entendo é que você é um covarde que abandonou a família. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o chão. Eu não posso te explicar agora. É perigoso. Perigoso para quem? Para você. Porque para mim e para as meninas já foi perigoso por 7 anos. 7 anos lutando sozinha? Eduardo, 7 anos. Eu sei, e eu vou compensar. Compensar. Tatiane balançou a cabeça. Não existe compensação para isso. Não existe dinheiro que pague o que você fez com a gente. Ela se virou para ir embora, mas parou. E não aparece mais aqui. Não quero você perto das meninas. Elas já sofreram o suficiente por sua causa. Elas são minhas filhas. Não, disse Tatiane, sem se virar. Elas eram suas filhas. Agora são só minhas. Você perdeu esse direito no dia que decidiu fingir estar morto. Ela entrou em casa batendo a porta, deixando Eduardo parado na rua, pela janela. O viu ficar ali por mais alguns minutos antes de entrar no carro e ir embora. Tatiane se encostou na porta e deixou as lágrimas caírem livremente. Mas desta vez, junto com a dor, havia algo mais. Uma determinação fria e calculista. Se Eduardo queria brincar de morto, ela ia descobrir por quê. E quando descobrisse, ele ia pagar por cada lágrima que ela e as meninas derramaram. Durante os 3 dias seguintes, Tatiane mal dormiu. Cada momento livre era dedicado a pesquisar sobre Ricardo Meirelles e Marcela Fontes. Ela havia pedido alguns dias de folga no trabalho, inventando uma desculpa sobre problemas de saúde. Não era mentira. Descobrir que o marido havia fingido a própria morte definitivamente era um problema de saúde mental. "Mãe, você tem certeza que tá bem?" perguntou Bianca na manhã de quinta-feira, encontrando Tatiane na mesa da cozinha cercada de papéis e com o notebook aberto. "Você tá agindo muito estranho. Só resolvendo umas questões chatas de documentos", mentiu Tatiane, fechando rapidamente uma aba do navegador que mostrava fotos de Eduardo em eventos sociais. "Coisa de adulto, sabe como é?" Lorena se aproximou, olhando desconfiada para os papéis espalhados. "Que documentos são esses? Tem foto do papai aqui?" O coração de Tatiane disparou. Ela havia imprimido algumas fotos que encontrou online, esperando que as meninas não percebessem. "Ah, isso. Achei umas fotos antigas e estava organizando. Vocês querem ver?" Era uma jogada arriscada, mas precisava de uma desculpa plausível. Mostrou às filhas algumas fotos genuinamente antigas que havia separado para disfarçar. "Nossa, que novo a gente era", disse Lorena, pegando uma foto das 3 juntas no parque. "E o papai também. Olha que cabelo cheio ele tinha." Bianca pegou outra foto. Esta do casamento de Tatiane e Eduardo. Às vezes é difícil lembrar do rosto dele com clareza, sabe? Faz tanto tempo. Tatiane sentiu uma punhalada no peito. As meninas estavam esquecendo o pai, e ela nunca soube se isso era bom ou ruim. Agora,
com Eduardo vivo, a situação ficou infinitamente mais complicada. Vocês lembram do que quiserem lembrar, disse suavemente. Não se forcem a nada. Depois que as gêmeas saíram para a escola, Tatiane voltou às pesquisas com renovada determinação. Tinha descoberto que Marcela Fontes era casada com Alcides Fontes, dono de uma grande construtora em Goiânia. Mais interessante ainda, Eduardo havia trabalhado como contador na empresa Fontes Construções durante 2 anos antes de sua morte. Então é daí que vem a conexão, murmurou, tomando mais um gole do café já frio. Ela encontrou notícias sobre problemas financeiros na construtora alguns anos atrás, justamente na época em que Eduardo trabalhava lá. Houve investigações sobre irregularidades, mas nada foi provado. Alcides Fontes chegou a dar entrevistas negando qualquer tipo de fraude. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma foto num jornal social de 2 anos atrás. Eduardo, ou melhor, Ricardo Meirelles, estava numa festa elegante ao lado de Marcela Fontes. Eles não pareciam simplesmente conhecidos de trabalho. A mão dela estava pousada no braço dele, e ambos sorriam com intimidade. Filho da mãe, sussurrou Tatiane. Você não só fingiu estar morto, como está envolvido com a mulher do seu ex-patrão. A peça que faltava no quebra-cabeças começou a se formar. Eduardo trabalhava na construtora, teve acesso aos documentos financeiros e de alguma forma se envolveu com a esposa do dono. Se houve fraude, ele provavelmente estava no meio. Tatiane pegou o celular e ligou para Carla, sua única amiga que entendia de computador. Carla, preciso de um favor. Você pode me ajudar a encontrar informações sobre uma pessoa na internet? Claro. Tati, que tipo de informação? Tudo o que conseguir sobre um tal de Ricardo Meirelles e uma mulher chamada Marcela Fontes, e também sobre a empresa Fontes Construções. Nossa, que pesquisa é essa? Você tá virando detetive. É complicado, posso te explicar depois. Tudo bem, me dá até amanhã que eu vejo o que acho. Enquanto esperava, Tatiane decidiu fazer sua própria investigação de campo. Pegou o endereço da Fontes Construções numa busca rápida e dirigiu até lá. Não tinha um plano específico, mas queria ver o lugar onde Eduardo havia trabalhado, onde tudo provavelmente começou. A empresa ficava numa região comercial nobre de Goiânia. Num prédio de vidro que gritava sucesso financeiro, Tatiane estacionou do outro lado da rua e observou o movimento. Executivos bem vestidos entravam e saíam, todos parecendo importantes e ocupados. Como você conseguiu acesso a esse mundo, Eduardo? Murmurou, tentando imaginar o marido que conhecia naquele ambiente. O Eduardo que ela lembrava era tímido, inseguro, sempre preocupado se estava fazendo tudo certo. Jamais imaginaria ele se envolvendo em esquemas fraudulentos ou casos extraconjugais. Mas talvez essa fosse a questão. Ela nunca o conheceu realmente. Por volta do meio-dia, Tatiane viu algo que fez seu sangue ferver. Um Mercedes preto, o mesmo modelo que Eduardo dirigia, estacionou em frente ao prédio. Mas quem desceu não foi Eduardo, e sim Marcela Fontes. Mesmo à distância, ela reconheceu a mulher das fotos. Loira, elegante, usando um tailleur que provavelmente custava mais que o salário mensal de Tatiane. Marcela entrou no prédio com a confiança de quem é dona do lugar. Tatiane esperou. 2 horas depois, Marcela saiu acompanhada de um homem mais velho, cabelos brancos, porte elegante mas cansado. Devia ser Alcides Fontes. Eles conversaram brevemente na calçada, e Tatiane percebeu que a conversa não era amigável. Marcela gesticulava de forma agitada, enquanto Alcides mantinha uma postura defensiva. Quando Marcela entrou no Mercedes e foi embora, Alcides ficou parado na calçada por alguns minutos, com a expressão de um homem derrotado. Havia algo de profundamente triste nele, uma tristeza que Tatiane reconheceu. Era a mesma que ela via no espelho todos os dias durante os primeiros anos após a morte de Eduardo. Uma ideia louca começou a se formar em sua mente. E se Alcides Fontes não fosse cúmplice do esquema, mas sim outra vítima? E se Eduardo e Marcela tivessem roubado dele também? Tatiane esperou Alcides entrar no prédio e então o seguiu. Na recepção, inventou uma desculpa sobre estar interessada em serviços de construção para sua empresa de transportes. A recepcionista, uma jovem simpática, explicou que o Sr. Fontes estava muito ocupado, mas que poderia agendá-la para a semana seguinte. Na verdade, disse Tatiane,
pensando rapidamente. Eu conheci o Sr. Fontes através de um conhecido em comum, o Eduardo Lacerda. Ele costumava trabalhar aqui, não é? A expressão da recepcionista mudou imediatamente. Eduardo Lacerda. Não ouço esse nome há muito tempo. Ele faleceu há alguns anos. Não foi? Muito triste. Sim, muito triste mesmo. Ele era meu primo. Sempre falava bem da empresa. Ele era uma boa pessoa. Todo mundo gostava dele aqui. O Sr. Fontes ficou muito abalado com a morte dele. Acho que se sentiu responsável. Sabe, Eduardo estava passando por uns problemas pessoais na época. Que tipo de problemas? A recepcionista olhou em volta, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Não deveria falar isso, mas... Tinha rumores de que ele estava se envolvendo com mulher casada. Imagina que situação complicada. O estômago de Tatiane se revirou. Então era verdade. Eduardo a havia traído com Marcela. E o Sr. Fontes sabia disso. Todo mundo sabia, menos o marido da mulher. Foi muito constrangedor. Logo depois do acidente do Eduardo, ela se mudou para outro estado. Acho que não aguentou ficar aqui depois de tudo. Tatiane agradeceu e saiu do prédio com a mente fervilhando. As peças estavam se encaixando, mas o quadro que se formava era pior do que imagina. Eduardo não havia apenas fingido a própria morte. Ele havia planejado tudo com a amante para roubar o marido dela. No caminho de casa, parou num café para organizar os pensamentos, pegou um guardanapo e começou a escrever tudo o que sabia. Eduardo trabalhava na Fontes Construções. Eduardo tinha um caso com Marcela Fontes. Houve problemas financeiros na empresa na época. Eduardo morreu num acidente. Marcela se mudou logo depois. Agora os dois vivem juntos como Ricardo Meirelles e Marcela Fontes. 50 milhões, sussurrou, lembrando-se de um número que havia visto numa reportagem sobre os problemas financeiros da construtora. Eles roubaram 50 milhões de reais. A dimensão do que Eduardo havia feito começou a ficar clara. Não foi apenas abandono familiar. Foi um crime elaborado que arruinou outras pessoas além dela e das meninas. Tatiane pegou o celular e pesquisou sobre Alcides Fontes. Encontrou uma entrevista recente onde ele falava sobre as dificuldades de reconstruir a empresa após os problemas do passado. Ele parecia genuinamente abatido. Um homem que havia perdido tudo por confiar nas pessoas erradas. Ele também é vítima, concluiu Tatiane. Eduardo e Marcela destruíram a vida dele também. Por um momento, sentiu uma pontada de compaixão por Alcides. Depois, uma ideia ainda mais louca surgiu. E se ela procurasse Alcides Fontes? E se contasse a ele que Eduardo estava vivo, seria perigoso. Eduardo havia dito que era perigoso explicar a situação. Mas perigoso para quem, para ele, que havia roubado milhões, ou para as pessoas que descobrissem a verdade? Tatiane tomou uma decisão. Ia descobrir onde Alcides Fontes morava e procurá-lo. Se Eduardo e Marcela haviam destruído tantas vidas, era hora de alguém revidar. Mas primeiro, precisava proteger as meninas. Se a situação fosse realmente perigosa, não podia expô-las a nada. Ao chegar em casa, encontrou as gêmeas fazendo lição na sala. Elas a cumprimentaram normalmente, sem suspeitar que a vida delas estava prestes a mudar novamente. Meninas, disse Tatiane, sentando-se ao lado delas. Que acham de passar uns dias na casa da vovó? Encontrar o endereço residencial de Alcides Fontes foi mais fácil do que Tatiane esperava. Carla havia mandado um relatório completo por WhatsApp, incluindo a informação de que ele não morava mais na mansão onde vivia com Marcela. Agora residia numa casa simples no setor sul, uma mudança que falava volumes sobre sua situação financeira atual. Tatiane estacionou em frente à casa na manhã de sábado. Depois de deixar as gêmeas na casa da mãe em Aparecida de Goiânia, havia inventado uma desculpa sobre ter que resolver urgentemente uns problemas de documentação para o trabalho. As meninas estranharam, mas não questionaram muito. Nos últimos anos, haviam aprendido a confiar no julgamento da mãe. A casa de Alcides era modesta, mas bem cuidada. Com um pequeno jardim na frente e grades simples nas janelas, nada a ver com o estilo de vida que um empresário bem-sucedido deveria ter, Tatiane respirou fundo e tocou a campainha. O homem que atendeu à porta era o mesmo que ela havia visto na frente da construtora, mas de perto parecia ainda mais abatido. Alcides Fontes devia ter uns 70 anos.
cabelos completamente brancos, rugas profundas ao redor dos olhos, usava uma camisa simples e calças jeans, roupas de alguém que havia desistido de manter aparências. "Posso ajudá-la?" perguntou ele, educado, mas cauteloso. "Sr. Fontes, meu nome é Tatiane Moura. Eu gostaria de conversar com o senhor sobre Eduardo Lacerda." A expressão de Alcides mudou instantaneamente. Surpresa, tristeza e algo que parecia alívio passaram pelo seu rosto. "Eduardo", repetiu ele, como se o nome trouxesse memórias dolorosas. "Faz muito tempo que ninguém menciona esse nome. Por favor, entre." A sala era espartana, mas limpa, mobiliada com o básico necessário. Havia algumas fotos nas estantes. Alcides mais jovem em eventos da empresa. Fotos com políticos e empresários. Em todas, ele parecia confiante e bem-sucedido. O contraste com o homem que estava na sua frente era chocante. "Café", ofereceu ele. "Por favor." Enquanto Alcides preparava o café, Tatiane observou mais atentamente a casa. Não havia nenhuma foto de Marcela à vista, o que confirmava suas suspeitas sobre o relacionamento do casal. "Desculpe a curiosidade", disse Alcides, voltando com 2 xícaras. "Mas qual sua relação com Eduardo? Ele faleceu há vários anos." Tatiane respirou fundo. Era o momento da verdade. "Eu era casada com ele. Sou viúva dele. Ou pelo menos era isso que eu pensava até uma semana atrás." Alcides quase derrubou a xícara de café. "Como assim? Não entendi." "Sr. Fontes, vou ser direta com o senhor. Eduardo não morreu naquele acidente. Eu o vi, vivo, dirigindo um Mercedes preto. Agora ele usa o nome Ricardo Meirelles." O rosto de Alcides ficou lívido. Ele colocou a xícara na mesa com mãos trêmulas e se recostou na poltrona. Isso é impossível. Eu estive no funeral dele." "Eu também. Identifiquei o corpo, mas o rosto estava muito machucado. E eu só reconheci pelas roupas e documentos." Tatiane se inclinou para a frente. "Sr. Fontes, eu acho que nós 2 fomos enganados." Alcides ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o nada. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. "Eu sempre desconfiei de alguma coisa, à época da morte dele. Os problemas na empresa, tudo coincidiu de uma forma muito conveniente." "Que tipo de problemas?" Alcides suspirou profundamente, como um homem que havia carregado um peso por anos demais. 50 milhões de reais desapareceram da conta da empresa. Eduardo era o único, além de mim e da minha esposa, que tinha acesso a essas contas. E o senhor nunca suspeitou dele. Na época, não. Eduardo parecia um rapaz honesto, trabalhador. Além disso, ele havia morrido antes mesmo de descobrirmos o desfalque. Alcides pausou, passando a mão pelos cabelos brancos. "Mas depois comecei a juntar as peças." "Que peças?" "Minha esposa, Marcela, ficou muito abalada com a morte dele. Muito mais abalada do que uma relação profissional justificaria." A voz dele ficou amarga. "Descobri que eles estavam tendo um caso." Tatiane sentiu uma pontada de dor, mesmo já sabendo da traição. Ouvir de outra pessoa tornava tudo mais real. O senhor confrontou ela. "Tentei. Marcela sempre foi, digamos, persuasiva." Ela chorou. Disse que tinha sido um erro, que estava arrependida, que a morte dele havia sido um castigo divino pela traição. Alcides riu sem humor. "Eu acreditei nela. E depois ela disse que não conseguia mais viver aqui, com as lembranças. Queria recomeçar em outro lugar. Eu, como um idiota apaixonado, concordei. Vendemos a mansão. Ela se mudou para Salvador, supostamente para cuidar de uma tia doente." Tatiane começou a ver o quadro completo se formando. "Mas ela não foi para Salvador." "Foi. No início, sim. Pelo menos era o que ela dizia. Conversávamos por telefone. Ela mandava fotos. Mas depois de 1 ano, as ligações ficaram mais espaçadas. Ela sempre tinha uma desculpa para não me visitar ou para eu não ir lá. E o senhor descobriu a verdade. Por acaso, um cliente meu estava em Natal e me mandou uma foto de um hotel novo na cidade. Reconheci Marcela numa foto promocional no site do hotel. Ela estava identificada como Marcela Meirelles, esposa do proprietário. O sobrenome bateu como um soco no estômago de Tatiane. Meirelles. Então, Eduardo e Marcela estavam casados, ou pelo menos fingindo estar.
O que o senhor fez? Nada, admitiu Alcides. Envergonhado, eu estava arruinado financeiramente, emocionalmente destruído. Sabia que ela havia me enganado, mas não tinha forças para lutar. Além disso, quem ia acreditar numa história dessas? Mas agora o senhor tem. Tatiane se inclinou para a frente. Eu vi Eduardo vivo, tenho fotos. E se juntarmos nossas informações, podemos provar que eles fingiram a morte dele para roubar minha empresa, terminou Alcides. Uma centelha de esperança surgindo em seus olhos pela primeira vez na conversa. Exatamente. Mas não vai ser fácil. Eles tiveram 7 anos para criar uma vida nova, destruir evidências. Alcides se levantou e começou a andar pela sala, a mente claramente trabalhando. Não necessariamente. Eu guardei tudo da época. Documentos, relatórios de auditoria, registros de acesso aos sistemas. Na época, a Polícia Federal investigou, mas como Eduardo estava morto, focaram em outras possibilidades. O senhor ainda tem contatos na polícia. Alguns, mas vamos precisar de mais do que suspeitas e documentos antigos. Precisamos de provas de que Eduardo está vivo e de que ele e Marcela ainda estão usando o dinheiro roubado. Tatiane assentiu. Eu posso conseguir essas provas, sei onde ele anda, conheço a rotina dele. É perigoso, alertou Alcides. Se eles descobrirem que estamos investigando, mais perigoso do que foi para mim criar 2 filhas sozinha achando que era viúva, mais perigoso do que foi para o senhor perder sua empresa e seu casamento. A voz de Tatiane estava firme. Eu não tenho mais nada a perder, Sr. Fontes. Eles já me tiraram tudo. Alcides a estudou por um longo momento. Como posso ter certeza de que você não está trabalhando com eles? Pode ser uma armadilha. Era uma pergunta justa. Tatiane pegou a carteira e mostrou a ele fotos das gêmeas, documentos do casamento, certidão de óbito de Eduardo. Essas são minhas filhas, Bianca e Lorena. Elas tinham 8 anos quando o pai morreu. Passaram 7 anos achando que eram órfãs. Sua voz tremeu ligeiramente. Se eu estivesse trabalhando com Eduardo, acha que ele teria permitido que eu vivesse na miséria enquanto ele esbanjava dinheiro roubado? Alcides examinou os documentos e as fotos. Quando devolveu, havia uma determinação nova em seus olhos. Está bem, vamos fazer isso. Mas com cuidado e planejamento, eles podem ser criminosos, mas não são amadores. O que o senhor sugere? Primeiro, precisamos reunir evidências de que Eduardo está vivo e de que ele e Marcela estão juntos. Depois precisamos rastrear o dinheiro. 50 milhões não desaparecem sem deixar rastros. Eu posso me aproximar dele, ofereceu Tatiane. Fingir que quero conversar, que estou disposta a perdoar? Não. Alcides balançou a cabeça vigorosamente. Isso seria muito arriscado se ele desconfiar. Então, o que fazemos? Alcides ficou pensativo por alguns minutos. Você disse que ele dirigia um Mercedes. Ainda tem o número da placa. Tatiane verificou o celular, onde havia anotado a informação. Tenho. Ótimo. Eu tenho um amigo que trabalha no Detran. Podemos começar rastreando o carro, descobrir em nome de quem está registrado, onde é o endereço. E depois? Minha cara, Tatiane. Vamos dar a Eduardo e Marcela o que eles merecem, justiça. Pela primeira vez em uma semana, Tatiane sorriu genuinamente. Não estava mais sozinha nessa luta. 2 semanas depois do encontro com Alcides, Tatiane estava parada em frente ao edifício empresarial Golden Tower, no centro de Goiânia, vestindo um uniforme azul de limpeza e carregando um balde com produtos de limpeza. O amigo de Alcides no Detran havia feito milagres. O Mercedes estava registrado em nome de Ricardo Meirelles, com endereço numa cobertura no bairro Bueno, mas as câmeras de segurança do prédio mostravam que ele mantinha um escritório no Golden Tower. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntara Alcides no dia anterior. Ainda podemos contratar um detetive particular. Com que dinheiro? Tatiane havia retrucado. Além disso, ninguém vai suspeitar de uma faxineira. E eu preciso fazer isso com minhas próprias mãos. Agora, parada em frente ao prédio, ela se perguntava se não havia sido precipitada demais, mas era tarde para voltar atrás. Havia conseguido o emprego através de uma amiga que trabalhava na empresa de limpeza terceirizada do prédio. Oficialmente,
Estava substituindo uma funcionária que havia pedido demissão. Primeiro dia? Perguntou Vera. A supervisora, uma mulher de uns 50 anos com ar maternal. Sim, senhora. Não fica nervosa. É só caprichar na limpeza e não mexer em nada que não deve. Esses empresários são cheios de frescura. Tatiane assentiu, tentando parecer uma funcionária normal preocupada apenas em fazer seu trabalho bem feito. O 22º andar era onde ficava o escritório de Ricardo Meirelles. Segundo as informações que Alcides havia conseguido, Tatiane subiu com o coração disparado, carregando seus equipamentos de limpeza e uma pequena câmera escondida que Alcides havia comprado. O corredor era luxuoso, com carpete grosso e paredes de mármore. As placas douradas nas portas anunciavam nomes de empresas que ela jamais havia ouvido falar. Meirelles Investimentos, Costa Dourada Empreendimentos, Atlântico Holdings, empresas fantasma, murmurou para si mesma, lembrando das explicações de Alcides sobre como funciona a lavagem de dinheiro. A porta do escritório de Ricardo Meirelles estava fechada, mas Vera havia lhe dado as chaves de todos os escritórios daquele andar. Tatiane olhou para os lados, certificou-se de que estava sozinha e abriu a porta. O escritório era elegante e impessoal, com uma mesa de mogno, cadeiras de couro e uma vista espetacular da cidade. Mas o que chamou sua atenção foram as fotos na estante atrás da mesa. Eduardo, ou Ricardo, em eventos sociais, sempre ao lado de Marcela. Em algumas fotos, eles pareciam um casal feliz, sorrindo para a câmera em locais paradisíacos. Filho da mãe, sussurrou, sentindo a raiva familiar subir pela garganta. Ela começou a fotografar tudo discretamente, documentos na mesa, papéis no arquivo, até as fotos pessoais. A maioria dos documentos estava em linguagem técnica que ela não entendia completamente, mas Alcides havia dito que qualquer informação seria útil. Foi quando estava fotografando uns contratos que ouviu vozes no corredor. Uma delas era inconfundivelmente de Eduardo. Precisa transferir mais 50 mil para a conta das Ilhas Cayman esta semana. Tatiane sentiu o pânico tomar conta. Ela estava agachada atrás da mesa, mas se Eduardo entrasse no escritório, seria impossível não vê-la. Rapidamente, pegou o pano de chão e o borrifador, fingindo limpar o chão. A maçaneta girou. Bom dia, disse Eduardo, entrando no escritório. Ele estava usando um terno caro e parecia completamente à vontade naquele ambiente de luxo. Bom dia, senhor, respondeu Tatiane, mantendo a cabeça baixa e imitando o sotaque carregado que tinha ouvido Vera usar. Desculpa incomodar. Tô só terminando a limpeza aqui. Eduardo mal olhou para ela, dirigindo-se diretamente para a mesa. Tatiane continuou fingindo limpar o chão, mas mantinha a atenção em tudo que ele fazia. Marcela, amor, ele falou ao telefone. Confirma para mim os números da transferência de ontem. É para o hotel de Natal. Não precisa se preocupar. O contador está cuidando de tudo. Tatiane quase engasgou. Ele estava tratando Marcela como esposa, falando sobre transferências de dinheiro para hotéis. Era exatamente o que ela e Alcides suspeitavam. Eduardo mexeu em alguns papéis na mesa, pegou uma pasta do arquivo e saiu do escritório sem dar uma segunda olhada para a faxineira. Assim que a porta se fechou, Tatiane soltou o ar que estava prendendo. Suas mãos tremiam enquanto fotografava rapidamente os documentos que Eduardo havia deixado na mesa. Havia um papel com números de contas bancárias, outro com endereços de hotéis em diferentes cidades e uma planilha com valores que pareciam transferências mensais. Durante as semanas seguintes, Tatiane manteve a rotina. Chegava cedo, limpava o escritório de Eduardo quando ele não estava e fotografava qualquer documento relevante. Aos poucos, foi montando um dossiê impressionante. Descobriu que Eduardo e Marcela tinham pelo menos 6 empresas diferentes, todas registradas com endereços falsos. Os hotéis que ela havia visto nas fotos sociais eram parte de uma rede que servia para lavar o dinheiro roubado da construtora. Cada hotel reportava lucros fictícios que justificavam as grandes movimentações financeiras. O mais impressionante foi descobrir a extensão da operação. Não eram apenas os 50 milhões roubados de Alcides. Eduardo e Marcela haviam expandido o esquema, lavando dinheiro para outras pessoas, cobrando comissões e reinvestindo em mais propriedades.
Eles viraram criminosos profissionais, relatou para Alcides numa tarde, mostrando as fotos que havia tirado. Não é mais só sobre o dinheiro que roubaram de você. Eles criaram um império inteiro em cima disso. Alcides examinou os documentos com atenção redobrada. Essas contas aqui são todas em paraísos fiscais. E veja esses valores. Eles estão movimentando milhões todo mês. Tem uma coisa que me chamou a atenção, disse Tatiane, mostrando uma foto específica. Esse documento aqui fala sobre expansão do projeto para o Rio. Parece que eles estão planejando algo maior. Precisamos acelerar nossa investigação, decidiu Alcides. Se eles estão expandindo, podem descobrir que estamos investigando e sumir de novo. Era verdade. A cada dia que passava, Tatiane sentia que estava pisando em terreno mais perigoso. Eduardo havia começado a chegar mais cedo no escritório, e ela tinha que ser ainda mais cuidadosa para não levantar suspeitas. Numa quinta-feira, quase foi descoberta quando Eduardo voltou inesperadamente para buscar algo que havia esquecido. Ela conseguiu se esconder no banheiro do escritório, mas ficou lá por 1 hora inteira, com medo de que ele ainda estivesse por perto. Isso está ficando muito arriscado, disse Vera depois, quando Tatiane finalmente saiu do 22º andar visivelmente abalada. Você tá muito nervosa ultimamente. Tá acontecendo alguma coisa. Não, tá tudo bem. É só cansaço mesmo. Mas Vera tinha razão. Tatiane estava chegando no limite. A tensão constante de estar tão perto de Eduardo, de ouvir ele falando carinhosamente com Marcela ao telefone, de ver as fotos dos dois juntos e felizes, estava corroendo sua sanidade mental. Naquela noite, ligou para Alcides. Preciso sair de lá, já conseguimos informação suficiente. Mais 1 semana, pediu ele. Meu contato na Polícia Federal disse que precisa de evidências mais concretas sobre as movimentações bancárias atuais. Alcides, eu não aguento mais. Toda vez que vejo ele no escritório, tenho vontade de confrontá-lo ali mesmo. Eu entendo, Tatiane, mas estamos quase lá. Só mais alguns documentos que comprovem as transferências recentes e temos ele na mão. Tatiane concordou relutantemente. Mais 1 semana. Depois disso, Eduardo pagaria por tudo o que havia feito, na sexta-feira seguinte. Enquanto limpava o escritório, ela encontrou exatamente o que precisava. Um relatório completo das movimentações financeiras do último trimestre, incluindo todas as transferências para contas offshore e os lucros declarados pelos hotéis fantasma. Era a prova definitiva que precisavam. Mas quando estava fotografando o documento, ouviu uma voz familiar no corredor. Uma voz feminina, elegante, com sotaque ligeiramente nordestino. Marcela havia chegado e estava vindo em direção ao escritório. Tatiane guardou rapidamente a câmera no bolso do uniforme e se concentrou em limpar o chão com movimentos mecânicos. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que qualquer um poderia ouvir. A voz de Marcela ficava cada vez mais próxima, acompanhada por uma risada cristalina que soava falsa até mesmo à distância. Ricardo, meu amor, você esqueceu os documentos da reunião de hoje à tarde. A porta se abriu e Marcela entrou, seguida por Eduardo, de perto. Ela era ainda mais impressionante do que nas fotos. Alta, loira, com traços aristocráticos e roupas que gritavam dinheiro, mas havia algo nos seus olhos, uma frieza calculista que fez Tatiane arrepiar. Desculpa, senhora, disse Tatiane, mantendo o sotaque fingido. Já tô terminando aqui. Marcela a examinou com o desprezo casual que ricos costumam ter por funcionários invisíveis. Pode terminar depois. Precisamos do escritório agora. Claro, senhora. Tatiane recolheu seus materiais rapidamente, mas não antes de ouvir Marcela sussurrar para Eduardo. Precisamos resolver logo a questão do hotel de Ilhéus. Aquele contador está fazendo muitas perguntas. Calma, amor. A gente resolve igual resolveu outros problemas. O tom casual com que Eduardo falou sobre resolver problemas fez o sangue de Tatiane gelar. Que tipo de problemas eles resolviam? E como? Ela saiu do escritório, mas ficou no corredor, fingindo organizar o carrinho de limpeza, tentando ouvir mais da conversa. Infelizmente, eles baixaram a voz e ela só conseguiu captar fragmentos. Transferir mais dinheiro para... Polícia Federal não vai. Se alguém descobrir sobre Alcides, o nome de Alcides fez Tatiane prestar ainda mais atenção. Mas nesse momento Vera apareceu no corredor.
Tatiane, o que você tá fazendo aqui parada? Tem outros andares para limpar. Já vou, Vera. Só terminando de organizar o material. Mas o momento havia passado. Quando voltou no dia seguinte, Eduardo estava viajando e Marcela não apareceu. O escritório estava normal. Sem nenhum documento interessante à vista, durante o final de semana, Tatiane se encontrou com Alcides para repassar as informações que havia coletado. Eles se reuniram num café discreto no setor oeste, longe do centro da cidade onde poderiam ser reconhecidos. Eles mencionaram você pelo nome, relatou Tatiane. Vendo o rosto de Alcides empalidecer, disseram algo sobre se alguém descobrir sobre Alcides. Isso não é bom, murmurou ele, mexendo nervosamente na xícara de café. Significa que eles ainda me consideram uma ameaça, ou estão planejando fazer alguma coisa contra você. Alcides ficou em silêncio por um momento. Processando a informação, tem mais uma coisa, continuou Tatiane. Eduardo disse que eles resolvem problemas igual resolveram outros. O jeito que ele falou me deu medo. Tatiane, eu acho que você precisa sair desse emprego agora. Por quê? Estamos conseguindo as informações. Porque esses documentos que você fotografou mostram que eles não são apenas ladrões. São perigosos. Alcides abriu uma pasta com as fotos impressas. Olha aqui. Essa transferência de R$200 mil para uma conta em nome de Serviços Especiais Ltda. Eu pesquisei. Essa empresa não existe oficialmente. E o que isso significa? Significa que eles estão pagando alguém para fazer trabalhos que não podem estar registrados em lugar nenhum. A implicação era clara. E Tatiane sentiu um frio na barriga. Eduardo e Marcela não apenas roubavam dinheiro. Eles eliminavam pessoas que representavam ameaças. Você acha que eles mandaram matar alguém? Não sei, mas não quero descobrir. E não quero que você seja a próxima. Alcides segurou a mão dela por cima da mesa. Já temos evidências suficientes. Vamos parar a polícia. Ainda não, preciso de mais alguns dias. Ouvi eles falando sobre uma reunião importante na próxima semana. Tatiane, Alcides, escuta. Eu vivi 7 anos pensando que era viúva. Minhas filhas cresceram sem pai por causa desses dois. Eu não vou parar agora quando estamos tão perto de conseguir justiça. Ela tinha razão. E ambos sabiam disso. Mas o medo era real e crescente. Na segunda-feira seguinte, Tatiane voltou ao trabalho com redobrada cautela. Eduardo estava de volta, mas parecia agitado, falando constantemente ao telefone e recebendo visitantes que ela nunca havia visto antes. Um desses visitantes chamou sua atenção especialmente. Um homem alto, magro, de óculos escuros, que falava baixo e sempre olhava por cima do ombro como se esperasse ser seguido. Quando ele saiu do escritório de Eduardo, Tatiane o ouviu dizer: "O serviço em Brasília foi executado com sucesso. O problema está resolvido." Eduardo respondeu: "Ótimo. E quanto ao outro assunto que conversamos?" "Ainda estamos investigando. Mas se for necessário, sabemos como proceder." Depois que o homem foi embora, Tatiane ficou no corredor fingindo limpar o mesmo lugar por 20 minutos, tentando processar o que havia ouvido. Serviço executado com sucesso. Problema resolvido. A linguagem era claramente em código, mas o significado parecia óbvio. Naquela tarde, Eduardo saiu mais cedo, e Tatiane aproveitou para revistar o escritório com mais cuidado. Foi quando encontrou algo que mudou tudo, numa gaveta que estava sempre trancada, mas que Eduardo havia esquecido aberta na pressa. Havia uma pasta marcada como Operação Limpeza. Dentro, documentos que a fizeram querer vomitar eram relatórios sobre pessoas que representavam riscos para a operação. O primeiro nome da lista era de um contador de Brasília que havia começado a fazer perguntas sobre as movimentações financeiras dos hotéis. O relatório dizia: "Problema neutralizado em 15/03/2024. O segundo nome era de um jornalista investigativo que estava pesquisando sobre lavagem de dinheiro no setor hoteleiro, neutralizado em 28/05/2024. Havia outros nomes, outras datas, todos com a mesma marca, neutralizado. No final da lista, um nome que fez seu sangue gelar: Alcides Fontes. Prioridade alta. Aguardando ordem para a execução. Tatiane fotografou tudo com mãos trêmulas. Precisava sair dali imediatamente e avisar Alcides. Mas quando estava guardando os documentos de volta, ouviu passos no corredor
Eduardo estava voltando. Ela fechou rapidamente a gaveta e fingiu estar limpando a mesa, mas suas mãos tremiam tanto que derrubou o borrifador no chão. O barulho ecoou pelo escritório. "Que barulho foi esse?" perguntou Eduardo entrando. "Desculpa, senhor. Deixei cair o frasco." Eduardo a observou com mais atenção desta vez. Havia algo diferente no olhar dele. Uma suspeita que não estava lá antes. "Você é nova aqui, não é?" "Sim, senhor. Faz umas 3 semanas." "Como é seu nome mesmo?" "Regina." "Senhor, Regina da Silva." Eduardo continuou a observá-la por um momento que pareceu eterno. "Regina, você me lembra alguém?" O coração de Tatiane parou. Seria possível que ele estivesse começando a suspeitar. "Eu tenho um desses rostos comuns, né, senhor?" "Todo mundo fala isso." Eduardo riu, mas não havia humor no som. "É, deve ser isso mesmo." Ele se sentou na mesa e ficou observando enquanto ela terminava a limpeza. Tatiane sentia o peso do olhar dele em cada movimento e rezava para que ele não percebesse o nervosismo quando finalmente terminou e saiu do escritório. Suas pernas estavam bambas. No elevador, precisou se apoiar na parede para não cair. Assim que chegou ao térreo, ligou para Alcides. "Preciso te ver agora. É urgente. O que aconteceu? Não posso falar por telefone. Me encontra no mesmo lugar de sempre em 1 hora." Quando se encontraram no café, Tatiane mostrou as fotos dos documentos da Operação Limpeza. Alcides ficou lívido. "Meu Deus, eles realmente mataram essas pessoas. E você é o próximo da lista." Alcides passou a mão pelos cabelos, claramente em pânico. "Eu preciso sumir, sair da cidade, me esconder." "Não," disse Tatiane firmemente. "Se você fugir, eles vão atrás das meninas para me obrigar a falar. Temos que acabar com isso agora. Como eles têm matadores profissionais. Temos que ir para a polícia agora mesmo com todas as evidências. E se eles tiverem contatos na polícia também, era uma possibilidade assustadora, mas tinham que arriscar. Então vamos diretamente para a Polícia Federal. E vamos levar cópias de tudo para vários lugares diferentes." Alcides assentiu, mas ela podia ver o medo em seus olhos. "Tatiane, tem certeza de que quer seguir em frente? Depois que dermos esse passo, não tem volta. Eles vão saber que fomos nós." Tatiane pensou nas filhas, no que Eduardo havia feito com sua família. Nas pessoas que ele e Marcela haviam matado, a decisão estava tomada há muito tempo. Então que venham, pelo menos dessa vez vai ser uma luta justa. 3 dias depois do encontro no café, Tatiane e Alcides ainda não tinham ido à Polícia Federal. A hesitação não era por medo, era estratégia. O contato de Alcides na corporação havia sugerido que esperassem por evidências ainda mais concretas. Preferencialmente uma gravação onde Eduardo e Marcela confessassem os crimes. "Documentos podem ser falsificados", explicara o delegado Ribeiro numa conversa telefônica discreta. "Mas uma confissão gravada é prova irrefutável." O problema era como conseguir essa confissão. Eduardo estava cada vez mais desconfiado. E Tatiane não podia mais se arriscar no escritório. Foi quando a oportunidade apareceu de forma inesperada. Vera havia mencionado casualmente que a empresa de limpeza fora contratada para um evento especial no sábado à noite. Uma festa de inauguração de um novo hotel da rede Costa Dourada, no salão de festas do próprio edifício Golden Tower. Eduardo e Marcela estariam lá, junto com outros investidores e políticos locais. "Vai ser uma festa chique", disse Vera. "Eles pediram equipe extra para servir os convidados. Você quer fazer umas horas extras?" Era a chance perfeita. Tatiane se voluntariou imediatamente no sábado à noite. Ela chegou ao edifício vestindo uniforme de garçonete. Saia preta, blusa branca, avental pequeno. Havia passado a tarde praticando com um gravador minúsculo que Alcides conseguira, testando a melhor forma de escondê-lo e ativar a gravação discretamente. O salão estava transformado, luzes douradas, mesas elegantes, um bar completo e uma vista panorâmica da cidade. Os convidados eram exatamente o tipo de pessoa que Tatiane esperava. Empresários bem vestidos, políticos sorridentes, mulheres cobertas de joias, o mundo onde Eduardo agora vivia. Ela o avistou logo na entrada, de smoking, conversando animadamente com um grupo de homens mais velhos. Marcela estava a alguns metros de distância, deslumbrante num vestido azul que provavelmente custava mais que o carro de Tatiane.
Eles pareciam completamente à vontade, como se tivessem nascido para aquela vida. Que nojo, murmurou Tatiane, pegando uma bandeja de canapés e começando a circular entre os convidados. Durante a primeira hora, ela se manteve longe do casal, observando suas rotinas e esperando o momento certo. Eduardo bebia bastante, uísque, principalmente, e ficava mais expansivo a cada dose. Marcela, por outro lado, mantinha-se elegante e controlada, bebericando o mesmo cálice de champanhe há mais de 1 hora. Por volta das 10 da noite, o álcool começou a fazer efeito no grupo onde Eduardo estava. As conversas ficaram mais altas, as risadas mais frequentes. Tatiane se aproximou oferecendo bebidas e conseguiu ouvir fragmentos da conversa. Política brasileira é uma maravilha para quem sabe jogar. Esses hotéis são uma mina de ouro, Ricardo. O segredo é diversificar os investimentos. Nada comprometedor ainda. Tatiane continuou circulando, mas mantendo Eduardo sempre no campo de visão. Foi quando viu Marcela se dirigir ao banheiro feminino que a oportunidade apareceu. Marcela não foi sozinha. Uma amiga a acompanhou. Uma mulher ruiva de uns 40 anos que Tatiane havia notado bebendo muito durante a noite. Tatiane seguiu as duas discretamente. O banheiro do salão era luxuoso, com espelhos dourados e poltronas de veludo. Ela entrou fingindo que também precisava usar o local e se escondeu numa das cabines, ativando o gravador. Não acredito que você conseguiu convencer o Eduardo a fazer tudo isso, estava dizendo a amiga de Marcela. Claramente embriagada. Quer dizer, fingir a própria morte é genial, mas deve ter sido difícil convencê-lo. Difícil. Marcela riu, uma risada fria que fez Tatiane arrepiar. Amanda, meu bem, homens apaixonados fazem qualquer coisa, principalmente homens inseguros como o Eduardo. Mas e a família dele? A esposa, as filhas, que família? O desprezo na voz de Marcela era palpável. Uma caminhoneira e 2 piralhas, por favor. Eu ofereci ao Eduardo um mundo que ele nunca sonhou ter. Tatiane apertou os punhos, mas forçou-se a continuar quieta. Precisava de mais. E o dinheiro do marido da... Como mesmo que é o nome do seu ex-marido? Alcides. Marcela suspirou dramaticamente. Coitado do velho. Ainda pensa que foi um roubo comum. Nunca imaginou que a esposa amada estava planejando tudo há anos. Você é terrível. Amanda riu. E ele nunca suspeitou. Alcides sempre foi ingênuo. Pensava que eu o amava de verdade. Marcela retocou o batom no espelho. Pobrezinho. Se soubesse que eu só casei com ele para ter acesso ao dinheiro da empresa. E agora? Vocês vão continuar expandindo os negócios. Claro, os hotéis são perfeitos para lavar dinheiro. E temos clientes importantes que pagam muito bem pelos nossos. Serviços especiais. Serviços especiais. Marcela baixou a voz. E Tatiane teve que se esforçar para ouvir. Digamos que às vezes certos problemas precisam ser resolvidos permanentemente. Temos uma equipe muito eficiente para esse tipo de coisa. Marcela. Amanda pareceu mais sóbria de repente. Você está falando de... Estou falando de negócios, querida. Negócios que renderam muito dinheiro para nós. Marcela fechou a bolsa com um estalo. E que vão continuar rendendo. Desde que certas pessoas não façam perguntas demais. Que pessoas? Bom, tinha um contador em Brasília que estava se metendo onde não devia. Problema resolvido. Um jornalista que estava investigando nossos hotéis. Também resolvido. A voz de Marcela ficou ainda mais fria. E tem um velhinho aqui em Goiânia que pode precisar de uma solução similar em breve. Você está me assustando. Não precisa se assustar, Amanda. Você não sabe de nada, lembra? Esta conversa nunca aconteceu. Tatiane ouviu o barulho de saltos saindo do banheiro. Esperou alguns minutos antes de sair da cabine. O coração disparado. Tinha tudo o que precisava. Confissão completa sobre o roubo. A morte fingida de Eduardo. Os assassinatos. E a ameaça contra Alcides. Mas quando saiu do banheiro, quase esbarrou em Eduardo. Desculpa, disse automaticamente, mantendo a cabeça baixa. Espera aí, disse Eduardo, segurando seu braço. Você é a faxineira do meu escritório. Tatiane sentiu o pânico, mas forçou-se a manter a calma. Desculpa, senhor. Acho que o senhor está confundindo. Eu trabalho só em eventos. Eduardo a estudou com atenção. O álcool havia relaxado suas defesas.
mas também tornado seus instintos mais aguçados. Não, eu tenho certeza. Você é a Regina. Mas tem uma coisa estranha. Ele inclinou a cabeça. Você me lembra muito alguém que eu conhecia há muito tempo. Como disse, senhor, eu tenho um rosto comum. Qual seu nome completo? Regina da Silva Santos. Da Silva Santos. Eduardo repetiu lentamente. Engraçado. Minha ex-mulher se chamava Tatiane Moura da Silva antes de casar comigo. O mundo parou. Tatiane sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Eu preciso voltar ao trabalho, senhor. Mas Eduardo não a soltou. Seus olhos estavam fixos no rosto dela, e ela podia ver o reconhecimento lentamente surgindo. Meu Deus, sussurrou ele. Tatiane, é você. Não adiantava mais fingir. Tatiane se endireitou e olhou diretamente nos olhos dele. Oi, Eduardo. Ou devo dizer, Ricardo. O rosto dele ficou lívido. Ele olhou em volta rapidamente, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção na conversa. O que você está fazendo aqui? Trabalhando para sustentar suas filhas? Você lembra delas, não é, Bianca e Lorena? Tatiane, você não entende. Entendo perfeitamente. Você fingiu estar morto, roubou milhões de reais e está vivendo como rei enquanto eu trabalho 12 horas por dia. Eduardo passou a mão pelos cabelos, o gesto familiar de nervosismo. Preciso explicar. Não precisa explicar nada. Eu já sei de tudo, do roubo, da Marcela, dos assassinatos. Tatiane viu o choque no rosto dele. Eduardo, eu sei que vocês mataram pessoas para manter o esquema funcionando. Como eu descobri, não importa. O que importa é que acabou. Amanhã de manhã eu entrego tudo para a Polícia Federal. Eduardo segurou os 2 braços dela agora, com força. Tatiane, você não pode fazer isso. Você não sabe com quem está mexendo. Estou mexendo com meu ex-marido morto e a amante assassina dele. Eles vão matar você, e as meninas também. Quem vai matar, Eduardo? Você. Por um momento, ela viu o homem que conhecera anos atrás. Assustado, perdido, desesperado. Mas depois a máscara voltou. Eu não. Mas há pessoas envolvidas nessa operação que não hesitariam. Então você vai ter que escolher, não vai? Me proteger ou proteger seus novos amigos. Eduardo a soltou, derrotado. Eu nunca quis que chegasse a isso. Deveria ter pensado nisso antes de fingir estar morto. Tatiane se afastou, mas se virou uma última vez. E Eduardo? Suas filhas estão bem, sem sua ajuda. Ela saiu da festa sem olhar para trás, mas podia sentir o olhar dele queimando suas costas. A gravação estava segura. Agora era hora de acabar com aquilo de uma vez por todas. Tatiane dirigiu pelas ruas desertas de Goiânia com as mãos tremendo no volante. A gravação estava no pendrive no bolso da jaqueta, queimando como se fosse uma bomba prestes a explodir. O encontro com Eduardo na festa havia mudado tudo. Agora eles sabiam que ela estava investigando. E isso tornava a situação infinitamente mais perigosa. Ela estacionou num posto de gasolina 24 horas e ligou para Alcides. Consegui, disse assim que ele atendeu. Tenho a confissão completa da Marcela, sobre tudo. Graças a Deus, onde você está? No posto da Avenida T4. Mas tem um problema. Eduardo me reconheceu. Silêncio do outro lado da linha. Alcides. Estou aqui. Isso é ruim, Tatiane. Muito ruim. Eu sei. Precisamos ir para a Polícia Federal agora mesmo. Concordo. Me encontra na rodoviária em meia hora. É um lugar público, com movimento. Mais seguro. Tatiane concordou. E desligou. Estava prestes a ligar o carro quando seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Tatiane. A voz de Eduardo soava tensa. Desesperada. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Por favor. É sobre as meninas. O sangue dela gelou. O que tem as meninas? Nada ainda. Mas se você for para a polícia, você está ameaçando nossas filhas. Eu não. Mas há pessoas nessa operação que não vão hesitar em usá-las para te calar. Tatiane sentiu náusea. Que tipo de gente você se meteu, Eduardo? Gente que mata por muito menos do que 50 milhões de reais. A voz dele estava quebrada. Tatiane, eu nunca quis que chegasse a isso. Quando começou, era só sobre o dinheiro. E agora? Agora é sobre sobrevivência. Minha, sua,
Das meninas. Onde você está? No estacionamento do shopping Flamboyant. Vem aqui, sozinha. Eduardo, por favor, pela última vez na vida, confia em mim. Contra todos os seus instintos. Tatiane concordou. Mandou uma mensagem para Alcides avisando sobre a mudança de planos e dirigiu para o shopping. O estacionamento estava quase vazio àquela hora da noite. Eduardo estava encostado no Mercedes. Fumando nervosamente, quando a viu chegando, jogou o cigarro no chão e caminhou até o carro dela. Obrigado por vir, disse quando ela desceu. Fala logo o que você quer. Eduardo olhou em volta antes de falar, como se esperasse ser observado. Preciso que você entenda uma coisa. Quando eu fingi minha morte, pensei que estava protegendo vocês. Protegendo de quê? Da verdade sobre o que eu havia feito. Ele passou a mão pelos cabelos. Tatiane, eu não era apenas um contador na Fontes Construções. Eu estava sendo chantageado. Chantageado por quem? Por Marcela. Ela descobriu que eu estava desviando pequenas quantias da empresa para cobrir nossas dívidas. Lembra dos empréstimos que fizemos para comprar a casa? Tatiane lembrava. Haviam pegado dinheiro emprestado quando as gêmeas nasceram, para comprar uma casa maior. Continue. Marcela me pegou alterando uns relatórios. Em vez de me denunciar, ela propôs um acordo. Se eu ajudasse ela a roubar uma quantia maior, ela esqueceria o que eu havia feito. E você aceitou. Eu era jovem, burro, e estava com medo de ir para a cadeia. Pensei que seria só uma vez. Eduardo riu amargamente. Mas depois da primeira transferência, ela disse que precisava de mais, e mais, e mais, até chegar nos 50 milhões. Exato. E quando percebeu que eu estava querendo parar, ela me disse que se eu não continuasse, ela contaria tudo para você e para a polícia. Que eu perderia você, as meninas, e ainda iria para a cadeia. Tatiane tentou processar a informação. A versão de Eduardo era bem diferente do que ela havia imaginado. Então você decidiu fingir sua própria morte. Foi ideia dela. Disse que se eu morresse, as investigações parariam por aí, que ninguém ia atrás de um morto, e que depois, quando as coisas se acalmassem, eu poderia voltar para vocês. Mas você nunca voltou, porque descobri que ela nunca teve intenção de me deixar voltar. A voz dele subiu de tom. Tatiane, eu sou prisioneiro dela há 7 anos. Ela tem pessoas que me vigiam, que controlam cada movimento meu. Que pessoas? Matadores profissionais, os mesmos que eliminaram o contador de Brasília e o jornalista. Tatiane sentiu um frio na espinha. E Alcides? Ele é o próximo da lista. Marcela acha que ele suspeita de alguma coisa. Ele suspeita. Nós estamos investigando juntos. Eduardo ficou lívido. Meu Deus, Tatiane, você não sabe o que fez. O que eu fiz foi descobrir a verdade. A verdade vai matar vocês dois. Eduardo segurou os braços dela. Marcela não é apenas uma mulher ambiciosa. Ela é psicopata. Mata pessoas como quem troca de roupa. Então por que você não foi embora? Por que não me procurou antes? Porque ela disse que se eu tentasse sair, ela mataria vocês 3 primeiro, para me dar uma lição. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Tatiane, eu vivo no inferno há 7 anos. Cada dia pensando em vocês, sabendo que nunca mais ia poder voltar para casa. Tatiane estudou o rosto do homem que um dia a amou. Havia sinceridade na sua dor. Mas também havia 7 anos de raiva e abandono entre eles. Se isso é verdade, por que está me contando agora? Porque soube que ela está planejando eliminar vocês dois hoje à noite. Ela tem pessoas seguindo Alcides, e quando descobriu que você estava investigando, Eduardo não conseguiu terminar a frase. O que você está propondo? Que a gente suma. Eu, você e as meninas têm o dinheiro guardado que ela não sabe. Podemos ir para outro país, começar nova vida, fugir. É a única maneira de ficar vivos. Tatiane balançou a cabeça. Eduardo, você está me pedindo para abandonar tudo, virar criminosa fugitiva e confiar no homem que me traiu há 7 anos. Eu nunca te traí, Tatiane. Tudo o que fiz foi tentando proteger nossa família. Proteger. A raiva explodiu. Você me deixou sozinha com 2 crianças. Eu tive que virar caminhoneira para sustentar nossas filhas. Elas cresceram sem pai. Eu sei, e me perdoa, mas agora não é hora de acertar contas. É hora de salvar vidas. O telefone de Tatiane tocou. Alcides.
Atende, disse Eduardo. Mas cuidado com o que fala. Alô, Tatiane, onde você está? Estou na rodoviária faz 1 hora. Mudança de planos, estou com o Eduardo. O quê? Tatiane, sai daí agora. Por quê? Porque acabei de receber uma ligação do meu contato na polícia. Interceptaram uma comunicação. Há um mandado de morte contra nós 2. Eles estão vindo atrás de vocês agora. Tatiane olhou para Eduardo, que havia empalidecido. É verdade, sussurrou ele. Ela descobriu onde vocês estão. Alcides. Onde você está exatamente? Saindo da rodoviária, vou para um lugar seguro. Não vai dar tempo, disse Eduardo, pegando o telefone da mão dela. Alcides, aqui é o Eduardo. Eles já devem estar aí. Você precisa ir para a polícia agora. Eduardo, você filho da... Escuta, não temos tempo. Marcela está enviando um esquadrão para matar vocês 2. A única chance é a polícia. Silêncio na linha. Alcides, chamou Tatiane. Estou aqui. Tem um carro preto me seguindo. Acelera, gritou Eduardo. Vai direto para a delegacia da Polícia Federal, não para por nada. A ligação caiu. Tatiane olhou para Eduardo, o coração disparado. E agora? Agora você precisa escolher. Confiar em mim e tentar salvar nossas filhas. Ou ir atrás de Alcides e torcer para que a polícia consiga proteger vocês. Era uma decisão impossível. Confiar no homem que a havia traído ou arriscar a vida das filhas tentando fazer justiça. As meninas estão seguras na casa da minha mãe. Por enquanto. Mas se Marcela descobrir onde elas estão... Tatiane fechou os olhos, tentando pensar. Quando os abriu, sua decisão estava tomada. Vamos buscar as meninas. Mas depois, Eduardo, depois disso tudo acabar, nós vamos acertar as contas. Aceito qualquer coisa, desde que elas fiquem seguras. Eles entraram no carro dela e saíram em direção à Aparecida de Goiânia. Torcendo para que não fosse tarde demais, no espelho retrovisor, Tatiane viu um carro escuro surgir no trânsito atrás deles. A caçada havia começado, a sirene da Polícia Federal cortou o silêncio da madrugada de Goiânia. Tatiane segurava as mãos das gêmeas no banco traseiro do carro oficial. Observando o prédio Golden Tower ser cercado por agentes federais, tudo havia acontecido tão rápido que ela ainda mal conseguia acreditar. 3 horas antes, quando chegaram à casa da mãe de Tatiane em Aparecida de Goiânia, encontraram Alcides esperando no quintal. Ele havia conseguido chegar à delegacia a tempo e convencer o delegado Ribeiro a acelerar a operação. A gravação de Marcela confessando os crimes havia sido a peça final que faltava. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou Bianca pela 10ª vez, olhando nervosa para Eduardo. E quem é esse homem? Tatiane respirou fundo. Era hora de contar a verdade. Meninas, esse é o pai de vocês, Eduardo Lacerda. Ele não morreu naquele acidente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lorena olhou entre a mãe e Eduardo como se tentasse decifrar uma língua estrangeira. Bianca, sempre mais direta, foi a primeira a reagir. Que tipo de brincadeira doentia é essa? Não é brincadeira, minha filha. A voz de Tatiane estava carregada de emoção. Seu pai fingiu estar morto por causa de problemas muito graves. Problemas que estamos resolvendo agora. Lorena começou a chorar silenciosamente. Eduardo tentou se aproximar, mas ela se afastou instintivamente. Não, disse ela entre soluços. Meu pai está morto. A gente foi no funeral dele. Lorena, Eduardo tentou falar, mas Bianca o interrompeu. Se você está vivo, onde estava esses 7 anos enquanto a mãe quebrava as costas trabalhando? Onde estava quando eu tive pneumonia e quase morri? Onde estava quando a Lorena foi assaltada e ficou traumatizada? Eduardo não tinha resposta. Como explicar 7 anos de ausência para 2 adolescentes que haviam crescido sem ele? Eu estava tentando proteger vocês, disse finalmente. Proteger. Bianca riu sem humor, uma risada que lembrava dolorosamente a de Tatiane. Nos proteger de quê? De ter um pai, de ter uma família. Foi quando o delegado Ribeiro apareceu e interrompeu a conversa familiar. Pessoal, precisamos ir. A operação vai começar em 1 hora. Agora. Observando os agentes federais entrarem no prédio onde tudo começou, Tatiane sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Eduardo estava num outro carro, também sob proteção policial,
aguardando o momento de depor sobre tudo o que sabia da operação de Marcela. Delegado, disse Tatiane no comunicador. Eles estão no prédio. Confirmamos a presença de ambos os alvos no 22º andar. Marcela Fontes e Ricardo Meirelles estão numa reunião com outros suspeitos. Era irônico que Eduardo estivesse sendo chamado pelo nome falso mesmo pela polícia, mas fazia sentido operacionalmente. Oficialmente, ele ainda era Ricardo Meirelles para o mundo exterior. A operação foi precisamente coordenada. Equipes simultâneas invadiram o escritório de Eduardo, a cobertura onde ele e Marcela moravam, e 2 dos hotéis da rede Costa Dourada. O objetivo era impedir que qualquer evidência fosse destruída ou que os criminosos fugissem. Tango 1 no 22º andar, relatou uma voz no rádio. Alvos localizados. Tatiane prendeu a respiração. Depois de 2 meses de investigação e 7 anos de mentiras, finalmente estava acontecendo. Polícia Federal. Todos no chão com as mãos para cima. Através do comunicador, ela podia ouvir o tumulto do outro lado. Gritos, ordens sendo dadas, o som de móveis sendo derrubados. Marcela Fontes, você está presa por lavagem de dinheiro, homicídio qualificado e formação de quadrilha. Isso é um absurdo, veio a voz de Marcela pelo rádio. Eu exijo falar com meu advogado. Ricardo Meirelles também está preso pelos mesmos crimes. Mas Eduardo não respondeu. Segundo o plano, ele estava cooperando totalmente com a operação. 15 minutos depois, Tatiane viu Marcela sendo escoltada para fora do prédio, mesmo algemada e sem maquiagem. Ela mantinha uma postura altiva, como se a situação fosse apenas um inconveniente temporário, quando passou perto do carro onde Tatiane estava. Marcela a viu através da janela. Por um momento, seus olhares se cruzaram. Não havia arrependimento nos olhos de Marcela, apenas fúria fria e calculista. Ela parece com uma bruxa, sussurrou Lorena. Não ofenda as bruxas, murmurou Bianca. Eduardo foi o próximo a sair, mas sua situação era diferente. Embora também estivesse algemado por questões de segurança, era tratado como testemunha colaboradora, não como criminoso principal. Mãe, disse Bianca subitamente, você ainda ama ele. A pergunta pegou Tatiane desprevenida. Ela observou Eduardo sendo colocado no carro oficial, tentando identificar seus sentimentos. Eu amei o homem que ele era, disse finalmente. Mas esse homem morreu há 7 anos. Quem está ali é um estranho que por acaso tem o rosto do seu pai. E agora, o que vai acontecer conosco? Perguntou Lorena. Agora vamos reconstruir nossa vida de novo, mas desta vez com a verdade. O delegado Ribeiro se aproximou do carro. Ia, Moura, precisamos de vocês na delegação para os depoimentos finais. Na delegação da Polícia Federal. Tatiane prestou seu último depoimento sobre toda a investigação. Entregou todas as evidências que havia coletado. Explicou como descobriu que Eduardo estava vivo. E detalhou sua parceria com Alcides. A gravação da festa foi fundamental, disse o delegado. Marcela, confessando os assassinatos em detalhes, nos deu base legal para prender toda a rede. Quantas pessoas estavam envolvidas? Além de Eduardo e Marcela, prendemos mais 8 pessoas, inclui os assassinos profissionais que executaram o contador e o jornalista, além de funcionários dos hotéis que ajudavam na lavagem de dinheiro. E o dinheiro? Conseguimos rastrear a maior parte, cerca de 40 milhões de reais estão sendo recuperados. O senhor Alcides Fontes vai receber uma compensação significativa. Do outro lado do vidro, Tatiane podia ver Eduardo sendo interrogado numa sala separada. Ele parecia menor, mais frágil do que lembrava. 7 anos de mentiras haviam cobrado seu preço. Qual vai ser a situação dele? Perguntou. Por ter colaborado integralmente com a investigação e por ter sido comprovadamente coagido por Marcela Fontes, a promotoria vai pedir uma pena reduzida, provavelmente entre 10 e 15 anos. E Marcela? Ela está negando tudo, mesmo com as gravações. Vai pegar pelo menos 30 anos, podendo chegar à prisão perpétua se conseguirmos provar mais assassinatos. Tatiane assentiu. Justiça seria feita, mesmo que tardiamente quando saíram da delegação. Já era quase amanhecer. As gêmeas estavam exaustas, mas Alcides as esperava no estacionamento com um sorriso que ela não via há muito tempo. Conseguimos,
disse ele, abraçando Tatiane. Finalmente conseguimos. O que vai acontecer agora com você? Vou reconstruir a empresa, com o dinheiro recuperado e as indenizações que a justiça vai determinar. Posso contratar uma boa equipe e voltar ao mercado. Ele olhou para as gêmeas. E tenho uma proposta para vocês. Que tipo de proposta? Perguntou Bianca, desconfiada. Que tal trabalharem comigo, Bianca, na área jurídica quando se formar? E Lorena no departamento social da empresa? Podemos criar projetos para ajudar outras famílias que passaram pelo que vocês passaram. As meninas olharam para a mãe, que assentiu encorajadoramente. Vamos pensar, disse Lorena. Hoje foi muita informação para processar. Tinha razão, em algumas horas, suas vidas haviam mudado completamente de novo. No caminho para casa, Bianca fez a pergunta que Tatiane estava evitando. Mãe, a gente vai visitar ele na prisão. Isso é decisão de vocês. Quando estiverem prontas, se estiverem prontas. E você? Perguntou Lorena. Vai visitá-lo? Tatiane pensou na pergunta, enquanto dirigia pelas ruas da cidade que testemunhou todo aquele drama. Talvez num futuro distante, não para perdoar ou reatar coisa alguma, mas para ter certeza de que fechei esse capítulo da minha vida definitivamente. Você acha que ele realmente nos amava? Perguntou Bianca. Acho que ele amava a família que nós éramos, mas não foi forte o suficiente para lutar por ela quando precisou. Quando chegaram em casa, o sol estava nascendo. Uma nova manhã, um novo começo. Tatiane olhou para as filhas, suas filhas, que havia criado sozinha durante os anos mais difíceis, e sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. A verdade tinha um peso doloroso, mas pelo menos agora elas sabiam quem eram realmente. E isso, pensou Tatiane, era o primeiro passo para decidir quem queriam se tornar. 3 anos depois, o sol da manhã entrava pelas janelas do escritório da Moura em Fontes, Soluções em Transporte e Construção, iluminando uma placa dourada na mesa que dizia Tatiane Moura, diretora executiva. Ela estava revisando os contratos para a construção de um novo terminal rodoviário quando Bianca entrou, carregando uma pasta de documentos jurídicos. Mãe, os advogados terminaram de revisar o contrato da obra de Anápolis. Está tudo certo para assinar. Tatiane sorriu olhando para a filha. Aos 18 anos, Bianca estava no 3º semestre de Direito e já trabalhava meio período na empresa. Havia herdado a determinação da mãe e uma perspicácia legal que impressionava até os advogados mais experientes. E a Lorena? Como está indo o projeto das famílias? Ela está na sede da ONG agora, entrevistando mais 3 famílias que foram vítimas de golpes financeiros. O projeto já ajudou 52 pessoas a recuperar pelo menos parte do que perderam. O projeto social idealizado por Lorena havia se tornado o orgulho da empresa. Chamado Reconstruir, oferecia assistência jurídica gratuita e apoio psicológico para famílias que haviam sido vítimas de crimes financeiros ou abandono familiar. Era uma forma de transformar a dor que viveram em algo útil para outras pessoas. Alcides chegou. Chegou sim, está na sala de reuniões com os engenheiros, revisando o projeto do novo bairro residencial. Tatiane assentiu. A parceria com Alcides havia se revelado extraordinariamente bem-sucedida. Ele trouxe a experiência em construção e os contatos empresariais. Ela contribuiu com a logística de transporte e uma visão prática que vinha dos anos na estrada. Juntos, haviam construído uma empresa sólida e respeitada. Mais importante ainda, haviam construído uma amizade genuína baseada em respeito mútuo e objetivos compartilhados. Nunca houve nada romântico entre eles. Ambos ainda carregavam cicatrizes emocionais muito profundas, mas desenvolveram uma confiança que ia muito além dos negócios. Mãe, disse Bianca hesitando, chegou uma carta para você, do sistema penitenciário. Tatiane suspirou. Durante os 3 anos, Eduardo havia mandado dezenas de cartas. Ela lia todas, mas nunca respondia. No início, eram pedidos desesperados de perdão e explicações sobre suas ações. Depois, relatos sobre a vida na prisão e perguntas sobre as filhas. Recentemente, haviam se tornado reflexões sobre erros e arrependimentos. Deixa na mesa, leio depois. Você nunca vai visitá-lo, não é? Era uma pergunta que Bianca fazia periodicamente. Lorena,
mais sensível. Havia parado de perguntar sobre o pai há mais de 1 ano. Mas Bianca, com sua natureza analítica, ainda tentava entender a situação familiar. Não sei, filha. Talvez um dia. A verdade era que Tatiane não sentia mais raiva de Eduardo. A raiva havia sido substituída por uma indiferença que era, de certa forma, mais definitiva. Ele era o pai biológico das suas filhas, mas não fazia mais parte da vida delas de nenhuma forma significativa. E se ele sair da prisão em alguns anos? Se ele sair, vai ter que reconstruir a própria vida, igual nós fizemos. Alcides entrou no escritório, interrompendo a conversa. Bom dia, meninas, Tatiane. Precisamos conversar sobre a proposta de expansão para Brasília. Claro, Bianca. Pode pedir para a Lorena passar aqui quando voltar. Depois que Bianca saiu, Alcides se sentou em frente à mesa de Tatiane. Como vocês estão lidando com as cartas dele? As meninas sabem que ele escreve, mas deixo elas decidirem se querem ler ou não. Bianca lê algumas. Lorena prefere não ler. E você? Leio todas. Não sei bem porquê. Talvez seja uma forma de ter certeza de que tomei a decisão certa. Alcides assentiu. Compreensivo, ele havia passado pelo próprio processo de cura depois de descobrir a traição de Marcela e a perda da empresa original. Falando em decisões certas, disse ele, tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? A Prefeitura de Goiânia está licitando um projeto gigantesco. Modernização de todo o sistema de transporte público da cidade. Seria o maior contrato que já disputamos. Tatiane analisou a proposta que Alcides colocou na mesa. Era realmente impressionante. Um projeto de 5 anos que poderia multiplicar o tamanho da empresa. É ambicioso, disse finalmente. Vamos precisar contratar muito mais gente, ampliar a estrutura. É um risco. Concordo. Mas também é uma oportunidade de crescer de forma sustentável e criar mais empregos, especialmente para pessoas que precisam de uma segunda chance. Era uma referência à política de contratação da empresa. Eles priorizavam ex-detentos reabilitados, mulheres vítimas de violência doméstica e pessoas que haviam passado por dificuldades financeiras. Era uma forma de retribuir à sociedade e, ao mesmo tempo, encontrar funcionários extremamente dedicados. Vamos em frente, decidiu Tatiane. Mas com planejamento cuidadoso, não quero crescer rápido demais e perder o controle. Combinado, Alcides saiu para trabalhar na proposta. E Tatiane ficou sozinha com a carta de Eduardo. Depois de alguns minutos de hesitação, a abriu. Querida Tatiane, sei que você não responde minhas cartas, e entendo perfeitamente. Não tenho direito de esperar perdão ou compreensão depois de tudo que fiz. Queria que você soubesse que estou fazendo terapia aqui na prisão. Finalmente estou entendendo as decisões que tomei e por que as tomei. Não são desculpas. São explicações que me ajudam a ser uma pessoa melhor. Soube através de um advogado que vocês têm uma empresa bem-sucedida agora. Fico genuinamente feliz sabendo que conseguiram reconstruir suas vidas. Sempre soube que você era mais forte que eu. Sobre as meninas, sei que elas já são adultas e que provavelmente não querem ter contato comigo. Mas se um dia mudarem de ideia, estarei aqui. Não para pedir perdão. Isso seria egoísmo meu. Mas para conhecer as mulheres extraordinárias que tenho certeza que se tornaram. Não espero resposta. Só queria que você soubesse que vocês 3 são meu único arrependimento real. Não o dinheiro, não a prisão, não a vida que perdi. O arrependimento é ter perdido a chance de ver minhas filhas crescerem e de envelhecer ao lado da mulher que sempre amei, com todo o respeito e carinho, Eduardo. Tatiane dobrou a carta e a guardou na gaveta, junto com todas as outras. Não era uma carta pedindo perdão ou fazendo promessas. Era simplesmente honesta, e isso ela podia respeitar. Lorena chegou no final da tarde, radiante com o sucesso de mais um caso resolvido pelo projeto Reconstruir. Mãe, conseguimos recuperar R$30 mil para a família da Dona Maria, o golpista foi preso e os bens dele penhorados. Que maravilha! Filha, e tem mais, disse Bianca, que havia chegado junto. A universidade quer fazer uma parceria conosco. Vão criar um escritório modelo de advocacia popular baseado no nosso projeto. Tatiane abraçou as 2 filhas, sentindo uma gratidão profunda por tê-las em sua vida
Elas haviam crescido resilientes. Determinadas e empáticas, não apenas sobreviveram ao abandono do pai, prosperaram apesar dele. Meninas, tenho uma pergunta para vocês, disse Tatiane. Como vocês se sentem sobre tudo o que aconteceu? Sobre o pai, sobre nossa vida, sobre quem nós nos tornamos? Bianca e Lorena trocaram um olhar. Quero uma resposta honesta, perguntou Bianca. Sempre. Eu acho que se ele não tivesse fingido estar morto, nós nunca teríamos descoberto o quanto somos fortes. Você nunca teria virado caminhoneira, nunca teria desenvolvido essa determinação. Nós nunca teríamos aprendido a ser independentes. Lorena assentiu. É estranho dizer isso, mas acho que somos pessoas melhores por causa do que passamos. Não que eu deseje isso para ninguém, mas nós sobrevivemos. E fizemos mais que sobreviver. Prosperamos. Vocês não sentem falta de ter um pai. Sentimos falta da ideia de ter um pai, disse Lorena. Mas o homem real que nos abandonou, não. E se ele sair da prisão e quiser se aproximar de vocês, aí vamos decidir na hora, disse Bianca pragmaticamente. Mas ele vai ter que provar que mudou, e vai ter que aceitar que somos adultas agora, com nossas próprias vidas. Naquela noite, depois que as meninas foram embora, Tatiane subiu no terraço da empresa e olhou para a cidade. Goiânia se estendia até o horizonte, com suas luzes piscando como estrelas terrestres. Havia uma paz em sua vida, agora que ela não sentia há muito tempo. Não era a paz de quem não tem problemas. Era a paz de quem aprendeu a resolver problemas, de quem descobriu sua própria força, pensou em Eduardo. Sozinho numa cela de prisão, escrevendo cartas que talvez nunca fossem respondidas, sentiu uma pontada de compaixão, não pelo criminoso que ele se tornou, mas pelo homem fraco que não conseguiu lutar pela própria família. Talvez um dia, murmurou para si mesma, talvez um dia eu o visite, não para perdoar ou reatar coisa alguma, mas para fechar esse capítulo de uma vez por todas. Uma brisa suave balançou seus cabelos, e Tatiane sorriu. Amanhã seria outro dia de trabalho, outro dia de construir algo positivo sobre as ruínas do passado. E isso, pensou, era a única vingança que realmente importava: viver bem.